Boa noite, pushers! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Stevanovic, eu sou economista e especialista em investimentos. O meu objetivo nessa página é poder trazer educação financeira para mais pessoas e poder estar ajudando as pessoas a entenderem mais sobre economia de uma forma rápida, fácil e descomplicada. Hoje, o nosso tema da live é sobre por que entender a dívida pública importa. A dívida pública o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está com um cenário de déficit fiscal e o que tem mais se falado na mídia ultimamente é sobre teto de gastos, dívida pública, rolagem de dívida pública, como que vai ser tudo isso. E por isso, hoje eu resolvi trazer o professor Daniel Vasconcelos. Ele é professor de economia, ele é coordenador do curso de economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nada melhor que ele para poder estar explicando mais sobre o assunto. Ele é professor de macro e também de algumas outras matérias ali. Então, agora eu vou chamar o Daniel e só um pouquinho aqui. Quem tiver interesse em mandar essa live para outras pessoas, tem aqui o aviãozinho também. E também vai ficar disponível no YouTube. Peraí, só um pouquinho que eu tô chamando ele aqui. No YouTube, no Instagram, no IGTV, né? E no Facebook. Então, quem perdeu um pedaço ou quiser assistir depois, vai conseguir por ali. Só um pouquinho. Ué, por que eu não... Daniel, você está aqui? Eu não tô conseguindo te chamar, Daniel. Daniel. Vamos lá. Daniel, se puder dar um oi aqui pra gente, por favor. Eu não tô conseguindo te chamar. Bom, vamos esperar mais um pouquinho aqui o Daniel para ver se eu consigo chamar ele, senão vou ter que começar de novo. Acho que o Daniel não está online. Bom, por enquanto eu vou dar oi pro pessoal aqui enquanto o Daniel não entra. Oi, Natália. Oi, William. Oi, Renan. Oi, Gabriela. Oi, Nildo. Tudo bem? Oi, Diego. Sim, essa live vai ficar disponível no IGTV, no Instagram, né? No IGTV, no Facebook e no YouTube. Então, se você quiser assistir depois de novo, com mais tempo, vai ficar salvo lá. Aham, agora eu consegui. Vamos esperar o professor Daniel. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta em específico sobre o assunto, vocês podem mandar aqui que depois no final a gente responde. Aham, agora sim. Oi, Arthur.
Oi, Leonardo! View request. Yes. Acho que agora vai. Olá! Boa noite, Daniel. Oi, Amanda. Tudo bem? Peraí que eu não tô te ouvindo, só um minutinho. Fiquei sem áudio aqui. Peraí. Amanda? Oi? Ah, tá. Estou te Tudo bem? escutando. Tudo Ah, certo. Primeiramente, boa noite. Fico agradecida por ter aceitado de novo mais um convite para uma live para o Push Econômico. E aham. diz aí para os seus alunos, tem vários alunos teus aqui te vendo. Quem assistir ganha um pontinho na prova, né, pessoal? Não, Ainda não bem que eu já não estou na necessariamente, né? faculdade, Uma, mas. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, entendi. Ganha informações novas, relevantes para a vida econômica, mas não estava previsto lá no plano de ensino, então não Ah, posso pontuar. então tá bom. Mas eu estava dando aula até agora, então uma turma estava tendo aula comigo e Ixi, vai entrar aqui. ou eles vão entrar na sequência, ou eles vão passar bem longe, né? Pois é. Ó, o Arthur está precisando de uma aula. Precisando de um, hein? De um ponto, na verdade. Ah, é? Tá. Ah, Então o tá, eu campeonato ainda está vou. valendo. O campeonato ainda está sendo jogado, né? Ainda tem um mês e pouco de aula, dá tempo de tirar muito mais do que um ponto. Né? Tem mais prova, tem mais coisa para fazer. Ah, então tá bom. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece também. Apresentar quem é o Daniel, o que ele já fez, o que ele trabalha, quais as matérias que ele dá aula na universidade. E o mais legal aqui do Puxa Econômico é poder estar trazendo, né, a universidade para o mundo digital. Então, fico bem Aham. feliz já com isso também. Bem, boa noite, gente. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de macroeconomia. Né? Eu sou economista e doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei como economista, analista no IBGE, também um tempinho no mercado financeiro e no Inmetro, e desde 2015 na carreira acadêmica. Né? Deixei as outras carreiras e fiquei só me dedicando à carreira do ensino e da pesquisa dentro da universidade. Basicamente, as minhas áreas são macroeconomia e metodologia da ciência econômica. Né? É isso. Legal. Agora a gente vai introduzir um pouco mais sobre o nosso assunto, né? Como o nosso tema da live é por que entender a dívida pública importa. A questão da dívida pública aí tem oscilado bastante os mercados também. E acho que faz parte, né, de entender esse negócio de dívida, de juros da dívida, de dívida em relação ao PIB, com taxa de juros de mercado, de título público. Eu acho bem interessante trazer esse assunto para o dia a dia, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Então, eu bolei umas perguntinhas, né? Primeiro de tudo, vamos começar no Basicats. Se você explicar para a gente o que é a dívida pública, né? Para a gente começar. Bem, todos nós, de certa forma, utilizamos serviços públicos, mesmo diretamente ou indiretamente. Né? Você utiliza serviço público por exemplo, quem está cursando a universidade está utilizando o serviço público de educação, quem utiliza um hospital público, um posto de saúde está utilizando o serviço público, mas indiretamente a gente também está utilizando uma série de serviços que a gente nem enxerga, por exemplo, segurança do espaço aéreo, segurança das nossas fronteiras, tudo isso são serviços públicos, sistema jurídico, o sistema de proteção ao consumidor, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser financiadas por um ente, que é justamente o governo, em seus diversos níveis, né? Governo federal, governo estadual e governos municipais.
cada um deles tem um conjunto de serviços que prestam à sociedade e eles precisam ter dinheiro para poder executar essa prestação de serviços. Eles obtêm esses recursos via tributação e, como muitos desses serviços têm um custo muito elevado, os governos precisam financiar o seu gasto, quando eles têm gastos mais intensos, por exemplo. Ultimamente, a gente viu que a economia brasileira, por causa da pandemia, precisou de uma série de socorros, o governo precisa se endividar ou aumentar o seu endividamento, o que significa que os recursos que ele obtém na arrecadação normal tributária não são suficientes para cobrir todas as despesas, ele precisa emitir dívida. Essa é a dívida pública. São empréstimos que o governo faz a agentes da sociedade, a fim de, com esses recursos obtidos, financiar a prestação dos serviços públicos típicos de governo. Uhum. O acúmulo Claro, pode falar, não tem problema. Quer dizer, os governos realizam isso constantemente, né? Isso aí a gente tem que olhar em termos de prazo longo, né? A história de um país é uma história sempre complexa. O governo está hoje honrando serviços, prestando serviços hoje, mas também pagando aquilo que ele utilizou para prestar serviços no passado, né? Então, tem dívidas do passado que ele está pagando hoje. Então, ele está pagando as dívidas do passado, mas para poder fazer o Estado, as coisas funcionarem hoje, ele tem que emitir dívida hoje para financiar coisas de hoje. Essa dívida de hoje vai ser paga no futuro. Então, a dívida pública é uma relação que se prolonga ao longo do tempo, que junta, né, passado, presente e futuro na história de um país, de um governo estadual ou municipal, né? Sim. E o Brasil foi o país que mais gastou aí durante a pandemia, né? Mais se endividou. A gente tem, nesse ano, com o advento da pandemia, o governo central realizou uma série de políticas de socorro, e essas políticas implicaram um aumento significativo da dívida, né? A relação dívida-PIB, nesse ano, deu um salto bastante expressivo. A gente estava ali com em torno de 75% do PIB, né, a relação dívida-PIB em torno de 75%, 76%, ali no início do ano. A projeção era chegar em torno de 80%, essa relação dívida-PIB, mas a gente deu um salto de 75% para em torno de 96%. Uma relação dívida-PIB bastante alta, próxima de 100%, justamente como efeito dessas políticas que foram necessárias para socorrer o país no momento da pandemia. Claro. E aí o nosso endividamento deu um salto. E eu gostaria também que você explicasse um pouco mais sobre o teto de gastos, né? Será que o Brasil aí, né, ele passa desse teto de gastos, será que ele passa aí do 100% do PIB? Então, a ideia do teto de gastos, o Brasil adotou lá no início dos anos 2000, o chamado tripé macroeconômico, e criou uma regra monetária para tentar controlar a inflação, né? Mas um dos problemas brasileiros sempre foi o problema do déficit, tá? Junto com aquele tripé foi criada uma regra de superávites primários, para tentar reduzir o endividamento ao longo dos anos, né? O superávit primário foi um instrumento de redução da dívida ao longo dos anos. Ele é um instrumento que foi utilizado nos últimos anos, mas acrescentou-se, né, por uma visão nova, que é um outro grupo que chega ao poder a partir de 2016, trouxe a visão de que era necessário criar uma nova regra, e essa regra chamada de teto de gastos, que impôs um limite de crescimento do gasto do governo federal, com um certo conjunto de indicadores que não permite que o gasto cresça de forma discricionária, além de um certo patamar. A justificativa para isso é a ideia de que eu preciso manter o gasto sob controle e dar previsibilidade para os agentes econômicos de que o gasto não vai aumentar demais e que ele a proporção da dívida em relação ao PIB vai cair ao longo das próximas décadas, né? O governo, então, criou essa regra, uma regra para ele funcionar debaixo dela durante 20 anos e com uma possibilidade de revisão, impondo, né, a si uma série de limites.
A pandemia levou a uma mudança nessa postura, porque se criou, por exemplo, a PEC da guerra, PEC de guerra, como foi chamada, né? A política de enfrentamento à pandemia foi como uma política de guerra. Você precisa permitir que o governo faça gastos discricionários que são muito altos num período relativamente curto. Que até É, dezembro desse e ano. aí, né? E aí, mas tem um período para executar isso, não é para sempre, e Uhum, também é com foco específico nesse tipo de ação. uhum, Aí depois retorna para a regra anterior, retorna para a regra normal. Então, continuar gerando superávites e também o gasto não crescer de forma a desobedecer a regra do teto de gasto. Porém, dada a persistência da situação econômica e a persistência da pandemia, já tem aí debates em torno de mantém o teto, não mantém o teto, né? Tem visões diferentes a respeito disso. uhum. E deixa eu te perguntar, qual a relação aí da dívida pública, né, com os títulos do Tesouro Nacional? Nos últimos dias, né, teve uma bagunçada aí nos títulos públicos, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais como é que essa forma aí de arrecadação, né, que o governo está utilizando, como é que isso impactou no cenário de juros. Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho mais para a gente. Bem, para quem não é da economia, como é que o governo obtém recurso, né? Vamos dar um exemplo, talvez, primeiro, suponha que eu precisando de obter dinheiro, porque estou com um nível de gasto esse mês maior do que o meu orçamento, eu preciso obter dinheiro. Então, eu faço o quê? Eu vou lá no banco e o que é que eu faço? Eu contrato uma dívida junto ao banco. Na verdade, é isso. Eu vou lá, assino um papel e obtenho crédito do banco. O banco me empresta dinheiro e fica com uma coisa, que é minha confissão de dívida junto ao banco. Eu vou ter que pagar essa dívida ao banco ao longo de um prazo lá que está escrito no contrato. Esse tipo de contrato que a gente faz com o banco, quando se financia qualquer coisa, no âmbito do governo, é o título público. O título público é um contrato de dívida em que o governo confessa, né, ele reconhece que vai pagar uma certa quantia ao detentor do título num certo prazo, com uma certa recompensa em termos de taxa de juros, prêmio do título, enfim. Por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para obter dinheiro que use para as suas despesas correntes ou para honrar compromissos financeiros assumidos no passado, para pagar suas dívidas do passado. Então, o governo emite uma série de títulos, né, tem previsão legal para uma série diferente vamos chamar de contratos, cada um deles é um tipo de título, que permite ao governo obter esse recurso. Então, o que é um título? O governo vai lá, cria uma espécie de um contrato e diz o seguinte: olha, quem me emprestar tantos reais vai obter uma taxa de juros de X%, que eu vou pagar semestralmente ou anualmente, enfim, e o prazo desse título é de 3 anos, é de 5 anos, é de 10 anos. Quem mantiver esse título até o final do prazo, lá no final do prazo, eu pago o valor do título inteiro, ou seja, eu devolvo tudo que eu peguei emprestado. Né? Então, esses títulos são emitidos o tempo inteiro em diversos tipos diferentes para que o governo, com isso, obtenha o dinheiro que ele precisa para girar a sua máquina, para prestar os serviços, para realizar investimentos também, uma série de coisas. Então, é como, né, o indivíduo que vai ao banco e obtém dinheiro no banco para suas despesas maiores do que o seu orçamento, o governo emite títulos para obter recursos para suas despesas maiores do que as suas receitas. Legal. E, bom, sobre como é que você acha que vai ser aí uma perspectiva aí do Brasil nos próximos tempos, né? Será que vai ter uma rolagem da dívida? Será que ele passa desse estoura ali o teto dos gastos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, a ideia de teto, a ideia de superávit, a própria ideia de títulos, de dívida, vamos lá. Qual é o grande problema do governo, né, necessitar de recursos de terceiro? Quando ele vai obter esses recursos, ele tem que remunerar os seus financiadores. A remuneração é, como eu disse, uma taxa de juros, um prêmio, que está escrito lá no título, está denominado. Quando o governo tem uma situação favorável, ou seja, se o país está funcionando relativamente bem,
Se a arrecadação está boa, inclusive crescendo, porque o produto interno bruto está crescendo e com ele a arrecadação cresce também, eles são correlacionados. Então, à medida que a economia está prosperando, a arrecadação está crescendo, o governo consegue emitir títulos para pagar seus compromissos e ele faz isso com taxas de juros que, em geral, tendem a ser menores. Uhum. O título, tá? Para quem não é da economia, o título vai ter duas coisas importantes a serem consideradas. Uma é a remuneração do título, que é a taxa de juros. A outra é o prazo do título. São as duas coisas extremamente importantes na hora de analisar o que o governo está fazendo. Então, o governo emite títulos. Os financiadores, os compradores potenciais de títulos vão sempre olhar para essas duas coisas. Quanto é a taxa de juros que o governo está oferecendo e qual é o prazo? Numa situação de maior otimismo, os agentes estarão dispostos a emprestar ao governo a taxas menores de juros e a prazos maiores. Numa situação um pouco mais tensa, eles aceitam emprestar para o governo, mas eles vão exigir uma taxa de juros maior e um prazo, em geral, menor. O problema do endividamento excessivo do governo é justamente mexer com essa previsão dos financiadores. Então, os agentes que compram títulos, se veem que o governo está ficando extremamente endividado, vão pensar assim, talvez ele tenha dificuldade de pagar. E aí, como é que a gente vai financiar? Eu só aceito financiar se me pagar juro mais alto e se o prazo for mais curto. Então, um dos problemas do endividamento crescente é que ele acaba forçando a necessidade do governo de elevar taxas de juros para poder convencer os agentes a comprarem os títulos, para pagar mais caro, e reduzir o prazo. O prazo da dívida fica mais curto. O que exige, que o governo lá na frente tenha que girar essa dívida. Quanto mais curto for esse prazo, mais giro de dívida ele vai precisar fazer. Se ele conseguisse emitir dívida, mas num prazo muito longo, 30 anos, por exemplo, seria mais tranquilo. Se ele tem que emitir para 3 anos, é muito curto. Daqui a 3 anos ele tem que pagar os títulos que ele emitiu agora. Então, esse é um problema. Quando a gente tem uma trajetória de dívida muito instável ou crescente, que os financiadores olham para aquilo, ou seja, falando dos financiadores, eu estou falando o seguinte, quem é que compra título público? Deixa eu tentar explicar. Quem é que compra títulos públicos? Diretamente, qualquer um de nós pode comprar. Você pode entrar no Tesouro Direto e comprar títulos públicos. Você vai lá, olha, faz observa lá o que você quer escolher e compra e tal. Todos nós podemos, o governo tem essa possibilidade para nós. Mas, de certa forma, muitos de nós, quase todos, utilizam títulos públicos de forma indireta. Quando a gente contrata um seguro da casa, do carro, não sei o quê, de vida, a seguradora pega os nossos recursos e investe em títulos públicos. Ela precisa ter uma carteira de títulos públicos, A seguro de vida, aposentadoria privada que a gente contratar lá para frente. Os bancos, os fundos de pensão, os fundos todos de investimento, todos eles utilizam e compram, adquirem títulos públicos, colocam na carteira. Comprar título público é financiar o governo. É isso que eles estão fazendo, eles estão financiando o governo. Mas quando o governo está com endividamento, com trajetória sob suspeição, a gente está olhando para aquilo pensando, olha, pode ser que essa dívida exploda, não sei o quê. Então, esse custo de financiamento aumenta. O aumento do custo, como eu disse antes, se dá em duas direções. Juro para cima e prazo para baixo. O juro sobe e o prazo diminui. Uhum. É como, vou usar só uma metáfora do agiota. É como se a pessoa fosse no agiota pegar dinheiro emprestado. Então, quando a pessoa vai no agiota, agiotagem, tá, gente? É um negócio que sempre existiu no Brasil. Em alguns países, inclusive, é um ramo de atividade legalizado, tá? No sistema de contas nacionais, eu me lembro quando eu trabalhava no IBGE, que essa é uma atividade razoavelmente legalizada em alguns países, em outros não. Mas o que é que o agiota faz? O agiota dá dinheiro, empresta dinheiro, liquidez imediata. Chega no agiota e ele entrega o dinheiro na mão. Taxa de juros bem mais alta do que a taxa de mercado. Se você paga os empréstimos do agiota, a tese é que o agiota vai te emprestar mais vezes com juro mais baixo, porque ele olhou para você e viu que você é um cara confiável. Mas se você não pagar para o agiota vai, inclusive com métodos tradicionalmente violentos, cobrar a dívida dele. Nós, num sistema institucional, não tem o agiota, mas o sistema de compradores institucionais que compram títulos vão exercer alguma pressão. O agiota exercia pressão por meios violentos. A pressão que os financiadores exercem é dizendo o seguinte, olha,
eu aceito comprar título, mas o juro tem que subir. Eu aceito comprar título, mas o prazo tem que encurtar. Eu não vou te financiar com dívida emitida para 30 anos com juro baixo. Mas eu consigo te financiar com juros mais altos para títulos de 5 anos. E esse é um problema para a gestão da dívida pública, né? Juro alto e prazo curto. Sim. Isso aí mexeu bastante no mercado aí de renda fixa nos últimos dias. E Exatamente. Essa discussão mais. sobre o teto tem muito a ver com isso, né? Como é que os agentes estão olhando para a trajetória da dívida, como a gente falou, a dívida deu um salto. Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo projetar. Tem um gráfico aqui muito legal que é da Receita Federal, né? Deixa eu ver se eu Ah, você consigo está na sala de invertendo a aula? câmera. Estou na minha salinha de aula virtual. Aí eu deixei na tela aberta aqui. Deixa eu ver. Estão vendo esse gráfico aí, né? No relatório quadrimestral da Secretaria do Tesouro. Essa linha é a projeção da dívida líquida do setor público, né? Como ela já vinha crescendo desde 2013 e tinha alcançado aqui um patamar em torno de 76% do PIB. Essa era a projeção, essa linha de baixo era a projeção pré-Covid. Né? Ela chegaria a um patamar de 79% lá por volta de 2023 e depois ela decairia, começaria a decair. Isso seria efeito do superávit, do controle sobre as contas públicas e também do teto de gastos. Aí vem a Covid. Olha o que a Covid causou na nossa trajetória. Um salto. Né? Pulamos de 76%, em média, para 96%. Um pulo em torno de 20 pontos percentuais de participação no PIB. E aí a nossa relação dívida-PIB está aqui. Né? A projeção agora mudou. Ela vai para algo em torno de 100%. Tá? É como se a gente precisasse do PIB de um ano inteiro para poder pagar a dívida contraída em um certo ano hipotético. Isso aqui é efeito da Covid. Isso aqui é efeito dessa necessidade de recuperar, de não deixar a economia afundar demais. Então, isso aqui, né, essa projeção mudou completamente, né? Um salto gigantesco. E isso vai ter um impacto nas decisões de política do governo nos próximos anos e tem um impacto nas decisões de financiamento, né? Os financiadores vão exigir alguma coisa que oriente a sua escolha, né? Eles estão vendo que a trajetória ficou assim. O prêmio, né, o chamado prêmio de risco, sobe. E qual que é a sua visão aí se um Brasil sair desse déficit fiscal, né? Como é que ele poderia solucionar? Como é que ele poderia arrecadar mais? Sem ser com impostos, claro, e Mas por que não com outras ferramentas, né? Me conta um pouquinho Olha, mais. vamos lá, vamos tentar tirar alguma. Eu não estou no governo, não apresento nenhuma solução, mesmo se eu falar qualquer coisa aqui, eu duvido que o governo viesse a me ouvir. Mas o Qual que seria governo uma precisa. solução, talvez, né? As Lógico que o Brasil é soluções um país muito típicas, né? complexo. Mas as soluções típicas, você tem um endividamento elevado, você tem que reduzir gastos e você tem que elevar receitas. As duas coisas, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É uma coisa e outra. Você tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Então, a gente precisa reduzir gastos, precisa. Tem uma série de coisas que o serviço público brasileiro precisa corrigir, distorções que precisam ser mudadas. Tem uma série algumas dessas coisas estão sendo tratadas, por exemplo. A reforma da Previdência foi uma tentativa de reduzir o crescimento do comprometimento de pagamento de recursos de previdência. Não estou dizendo que eu sou favorável à forma como a reforma foi feita, mas alguma reforma precisa ser feita. Reformas previdenciárias elas são feitas periodicamente, né, a cada década ou 20 anos, porque a própria estrutura etária muda. Então, tem lá um aspecto importante. Tem outras coisas que são necessárias serem feitas. Reduzir gastos, então, é uma forma. Claramente, se você está com um endividamento alto, você tem que cortar gastos. Tem que descobrir onde é possível cortar gastos, e é claro que o Brasil tem algumas possibilidades conhecidas dos economistas onde cortar gastos. Mas, além disso, existem as outras possibilidades de também gerar receita, porque você também diminui a relação dívida-PIB se você aumentar a receita. Aumento de receita é possível no Brasil? É possível. Discute-se muito que não tem uma carga tributária extremamente elevada e não se pode elevar mais ainda essa carga tributária. Aí você tem que qualificar melhor que carga tributária elevada é essa.
né? Como participação do PIB ela é elevada, está na casa de 35%, 36% do PIB é elevado. Porém, é muito diferencial o peso dessa tributação. Existem categorias no Brasil que não são tributadas da mesma forma. Então, o peso dos tributos no Brasil está caindo sobre consumo, sobre as classes mais pobres e a classe média, e isso precisa ser corrigido, poderia ser corrigido, mas aí entram as opções de política. Alguns acham que não é para aumentar imposto agora, porque o imposto, eu sou totalmente a favor de impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre, né, que o governo volte a tributar dividendos no sistema financeiro, porque é uma fonte de arrecadação, que diminua subsídios a determinados setores que não precisam ser subsidiados, a gente subsidia setores econômicos inteiros que não precisam disso, então tem formas alternativas de resolver isso. E tem o terceiro caminho, que o terceiro caminho é um pouco mais indireto, mas é extremamente importante, é a economia crescer. Porque quando a economia cresce, a arrecadação cresce, quase que inicialmente. Se a economia cresce, uma parte desse crescimento da economia, do próprio giro da economia, redunda em receita para o governo na forma de tributos. Então, o crescimento econômico é uma forma extremamente importante também, trajetória explosiva da dívida. Então, é isso. Você precisa cortar gastos onde for necessário, você precisa aumentar receitas. Não pode ter por princípio, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, não pode invocar um princípio quase dogmático e religioso, do tipo, não aceito que corte gastos. Isso é um princípio dogmático e religioso. Não aceito que corte, não pode cortar de jeito nenhum. Tem que ver, existem coisas que podem sim ser cortadas. Existem distorções que precisam ser corrigidas. Outro princípio dogmático e religioso. Não pode aumentar tributo de jeito nenhum, porque a gente já paga tributo demais. Espera aí. Onde a gente está pagando tributo e onde não está pagando tributo, e vamos ver como a gente pode corrigir isso também. Mas tem uma terceira coisa. A gente precisa fazer a economia crescer. Se a economia ficar estagnada, crescendo 1% ao ano, então realmente a dívida não muda de direção, vai ficar ali naquele teto muito alto o tempo todo, sem mudança de sentido. O crescimento econômico é extremamente importante também. Sim. Até tem saído o resultado do balanço das empresas, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Tem até parecido ser um resultado melhor do que as expectativas, mas não, com esse cenário de Covid, segunda onda de Covid, ninguém mais sabe de nada, né? A gente não afundou tanto quanto se esperou em um determinado momento, falou-se em PIB caindo quase 10% esse ano, e na verdade a previsão nesse sentido melhorou bastante, é uma queda em torno de 5%, está sendo prevista agora, e aí no ano que vem já é um início de recuperação. Porém, essa segunda onda que está acontecendo na Europa está chamando muita atenção do mundo, criando uma forte apreensão, né, de quão grande pode ser a necessidade de novos lockdowns e qual o efeito que seria esse sobre a economia, né? E se der um lockdown geral, como aconteceu no primeiro semestre, aí a gente volta a afundar. E essas previsões mais otimistas, elas acabam indo para o vinagre, né? E deixa eu te perguntar, qual que é a sua visão sobre os juros da dívida pública? Os juros da dívida, ele é bem alto. E como é que funciona esse processo aí esse juros sobre juros? Olha, o governo, a gente tem até um cenário relativamente benigno em termos de juros principalmente nesse último ano, quando a gente vê que o Banco Central reduziu bastante a nossa taxa de juros e depois de algumas décadas, vendo o país com juros muito elevados, a gente está vendo o país com juros ali no campo dos juros civilizados. Isso é importante porque juro mais baixo significa que o governo consegue se financiar a um custo menor em termos de pagamento de juros. Só que a gente tem uma herança gigantesca de trajetórias anteriores de juros altos. A gente chegou a ter juro muito alto no Brasil, e isso está lá, está escrito em contratos de dívidas antigas emitidas naquelas taxas de juros e estão tendo que ser pagas no presente. Existe toda uma crítica de que a gente efetivamente, o custo de juros elevados foi ruim para o Brasil, foi extremamente ruim para o Brasil nesses últimos anos. É preciso corrigir essa distorção, que a gente realmente convija para taxas civilizadas e que também alguns instrumentos de mensuração da dívida e de financiamento sejam corrigidos para que os juros permaneçam baixos. Porque tem muita coisa contábil aí no meio que o pessoal desconhece, né? A forma como o governo optou por mostrar os dados tem um impacto também nos indicadores. Isso tudo
forçou, historicamente, a gente tem uma trajetória de dívida alta, com juros muito altos para financiar uma dívida alta, que criava um ciclo vicioso. A dívida alta exige juro alto, o juro alto faz a dívida ser alta. Então temos um problema em que, sabe, é a cobra mordendo o próprio rabo. Não tem como sair disso, a não ser que você interrompa esse processo de alguma forma. Então derrubar juros é quase que uma necessidade premente disso, mas não era vista desse jeito até um tempo atrás. Existe uma resistência muito grande de derrubar juros. Aí o resultado, a gente paga, no nosso volume de endividamento público, tem um percentual bastante expressivo, que é dessas taxas de juros elevadas com as quais o país funcionou nesses últimos anos. E como é que seria Aí, uma possibilidade de romper esse ciclo? Olha, de certa forma, nos últimos anos, a gente teve uma convergência para... Os juros foram caindo, essa política de juros altos virou debate há anos no Brasil e foi caindo aos poucos. Mas nesse ano, realmente, parece que a gente chegou a um patamar de juros razoavelmente civilizados. Não estamos assim mais tão afastados dos países, né, mais desenvolvidos em termos de capitalismo. Agora, justamente aquilo que eu falei antes, a forma de você financiar o gasto público tem um impacto sobre juros. Com uma trajetória de dívida sendo prevista como explosiva ou fora de controle, isso acaba forçando os juros para cima, né? Os financiadores vão exigir um prêmio maior para poder financiar. Então, o governo tem que, de certa forma, mostrar que ele está comprometido com um orçamento razoavelmente estável, com a tentativa de fazer com que a trajetória da dívida diminua em relação ao PIB, não deixar explodir, não deixar crescer demais, não criar compromissos malucos, enfim, essas coisas todas. Então, aquelas coisas que ajudam a sinalizar, tipicamente, lá atrás, a ideia de superávit primário foi uma tentativa de sinalização, assim como a noção, quer dizer, o que está por trás da ideia de teto de gastos é uma tentativa também de sinalização. Isso aí é muito questionado pelo mercado, se o governo mexe muito com isso, acaba afetando as expectativas e os juros explodem. Então tem que tomar muito cuidado nessa comunicação com o mercado. E tem que fazer uma série de mudanças estruturais, tem mudanças importantes que podem ser feitas no Brasil. O setor público brasileiro tem distorções. Eu não estou dizendo que eu sou um servidor público. Né? Eu sou alguém que recebe como rendimento aquilo que o erário me paga. Então, quem me paga é a população brasileira. Né? Paga imposto, o governo me paga o salário. Trabalha na instituição pública. Agora, tem instituições públicas no Brasil que são desproporcionalmente mais caras para a sociedade do que outras. É uma distorção. A gente tem que olhar para isso. Corrige-se essas distorções. Para quê? Para que sobre mais recursos para o investimento, para que a trajetória da dívida a longo prazo diminua, para que consiga-se financiar o endividamento, que é normal, todo país se endivida para financiar suas despesas, mas a um custo menor e a prazo mais longo. É sempre importante pensar isso. Você tem que financiar a dívida com um custo menor em termos de juros e com um prazo mais longo possível. Então, você olha para países desenvolvidos que têm uma relação de dívida PIB muito elevada, como alguns países europeus, o Japão, tem relação de dívida PIB muito elevada, mas consegue financiar com juro muito baixo e em prazos muito longos. Né? Emitir títulos de 30 anos ou um período desse é muito melhor do que emitir títulos de 3 anos, de 3 anos e meio, de 5 anos, enfim, que é o caso típico. Né? No Brasil os títulos acabam tendo prazo relativamente muito baixo e juro um pouco mais alto. Enquanto a gente não corrigir certas coisas estruturais da nossa economia e do nosso setor público, essas coisas não devem mudar muito. E aí, como eu disse, dogmas não deveriam interferir nessa discussão. Nem o dogma de dizer não é para cortar gasto nenhum, nem o dogma de dizer não é para aumentar imposto nenhum. Né? Dogmas não são muito bem-vindos numa discussão racional. As minhas perguntas se encerraram. Se alguém tiver alguma coisa também para perguntar, vocês podem mandar aqui no chat. Se você também tiver algo para colocar, Daniel, nesse assunto, fique à vontade. Deixa eu mostrar um outro gráfico que também é da Secretaria da Receita. Eu sabia que você ia ter alguma coisa. Preparando a minha aulinha de hoje. Eu sabia. Esse gráfico é justamente sobre a participação dos juros, né, na
Ó, despesa adicional com juros decorrentes das despesas extraordinárias da Covid-19 esse ano. Isso aqui são, por exemplo, esse é o aumento da participação, esse é o impacto nos juros do auxílio emergencial. Algo em torno de 0,05%, né, menos de 1%, que a gente está falando, mas aí subiu para algo em torno de 0,2%. Né? Esse é o impacto só do auxílio emergencial. Essa linha azul é o somatório de todas as três coisas que estão aqui embaixo, né? Auxílios federativos, outros auxílios e o emergencial, que foi o mais expressivo. Então, o impacto sobre juros, a gente partiu de um patamar de 0,8 para 0,43. É um crescimento expressivo, reflete justamente aquele crescimento do gráfico anterior, né, que o endividamento cresceu muito. Para financiar esse endividamento, o componente de juros teve esse acréscimo, né, 0,8 para 0,43. Agora, a projeção, notem, projeção é projeção, não quer dizer que vai ser assim, mas a projeção é que fique estabilizado nesse patamar ao longo dos próximos anos. Isso aqui, esse relatório deles faz previsão até 2029. Tá? Para quem quer acompanhar isso, também uma dica é importante, né? Desculpa. Fala, Amanda, eu te interrompi. Eu não tinha visto esse gráfico, já tinha visto do teto de gastos ali, né? Mas esse eu não tinha visto ainda. Então, para quem quer acompanhar isso, né, tiver muito interesse em acompanhar, tem o site do Tesouro Nacional, tem muita coisa, muita informação, muitos dados, inclusive umas coisas mais didáticas, umas coisas mais técnicas, mas para quem acompanha isso e quiser aprofundar, vão dar uma olhada lá. Com certeza, economia pura, né? Tem um ali que o Jean falou que as eleições dos Estados Unidos podem afetar a dívida pública no Brasil? Não a dívida pública no Brasil, mas vamos pensar num cenário pós-eleições, né? Você tem dois candidatos e dois governos e duas possíveis abordagens de como vão lidar com a economia depois desse governo. Isso afeta mercados internacionais, afeta, por exemplo, o peso relativo, por exemplo, o dólar, né, é muito afetado por isso. Qualquer política doméstica nos Estados Unidos acaba afetando o dólar. Afetar o dólar significa dizer o seguinte: os agentes podem desejar mais dólar ou menos dólar. Se eles desejam mais dólar, o dólar vai ficar mais caro no mundo inteiro. Certo? Se eles desejam menos dólares, então o dólar fica mais barato no mundo inteiro. Aí isso afeta muito a nossa economia, e isso pode ter um impacto, mas é um impacto mais indireto, né? Muito indireto isso, não acontece diretamente. O que afeta mais a nossa dívida pública são as decisões domésticas, são as nossas próprias decisões do governo, dos governos, porque vale os três níveis, todos eles têm alguma contribuição para a nossa dívida pública, mas principalmente o agente fundamental é o governo federal. Qualquer mudança de política interna, sim, tem um impacto muito grande. E o resultado da política dos Estados Unidos tem um impacto, mas vai ser aquele impacto que chega indiretamente. Sim, se o dólar fica mais barato aqui, né, para a gente, os nossos produtos ficam mais baratos, talvez dê uma segurada na inflação? A gente tem uma série de insumos que dependem, né, que são importados. Né? O Brasil depende de um conjunto de insumos que, então, o preço é dólar. E tem uma série de coisas que nós exportamos, a gente viu isso acontecer recentemente com o arroz e a soja, por exemplo. Todo mundo viu que o preço do óleo de soja explodiu. Mas como é que o preço do óleo de soja explodiu num país como o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais de soja? Alguém poderia dizer, mas não faz sentido, a gente produz a soja que vai produzir o óleo, como é que está tão caro? O fato da soja ser commodity, né, ser vendida em mercados internacionais, e aí a demanda dela cresce, e o dólar estando muito caro em relação ao real, os exportadores vão ganhar mais dinheiro se venderem soja lá fora do que se venderem domesticamente. O preço da soja subiu, o dólar está muito caro em relação ao real, aquela coisa está muito... Né, o valor do real dólar mudou muito, o dólar está R$6. Então, se você exporta soja, você ganha mais dinheiro por saca de soja do que se vender domesticamente. Então, isso afeta os preços domésticos. Né? Muita coisa que a gente exporta tem preços dados em mercados internacionais. Então, as nossas commodities agrícolas, todas, isso tem impacto importante sobre a nossa inflação. Acaba tendo impacto sobre a nossa inflação. E aquilo que importamos como insumos. Né? Por exemplo, a gente importa muitos, até coisas para alimentação. Por exemplo, quando falta arroz no Brasil, é fato conhecido que a gente importa arroz.
Nós importamos, a maior parte do trigo que a gente consome no país é importado. Para pagar importado, a gente paga em quê? Em dólar. Se o dólar aprecia, a gente tem que pagar mais caro pela mesma quantidade de trigo, por exemplo. Então, tem inflação. É. E também se os exportadores se estão ganhando mais exportando, por que eles vão vender para o mercado interno, né? Não tem mais. A oferta doméstica cai, É. porque está mais interessante vender lá fora. Então, por exemplo, soja, açúcar, são coisas. Ó, sempre tem uma quebra de safra nos outros produtores de açúcar, como Índia e basicamente ainda. Quebra de safra na Índia, o preço do açúcar sobe, aí o exportador, o produtor de açúcar brasileiro vai vender açúcar lá fora. Né? Você tem problema a exportação de carne, a exportação de soja, todos eles estão sujeitos a esse mesmo efeito. Né? Eles vão procurar a oportunidade de ganhar o máximo de dinheiro possível. Uhum. Então, acho que é isso. Para não ficar muito extensa a nossa live, a gente pode já encerrar por aqui. Não sei se você tem só mais alguma coisa muito interessante em colocar, ou se quiser mais responder mais alguém, mas só para não ficar muito extenso esse nosso conteúdo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui a pergunta, né? Uma elevação nos índices de inflação, principalmente sobre bens de consumo. Portanto, podem influenciar na dívida pública, arrecadação. A elevação da inflação tem uma coisa chamada imposto inflacionário, que é uma coisa bem técnica da economia, não vou entrar muito nele, que é uma forma do governo financiar-se indiretamente. Mas, como a inflação é uma distorção gigantesca de funcionamento da economia, ninguém deseja a inflação como um instrumento para melhorar a condição fiscal do governo. Tá? Inflação alta leva a problemas alocativos importantes, a dificuldade das pessoas terem que escolher o que é que vão consumir ou não. Então, a inflação nunca é bom, né? Não é uma coisa razoável. E bens de consumo primário, tipo alimentação, as pessoas têm que comprar, mas ainda assim a gente viu que esse aumento de inflação que aconteceu nos últimos meses de produtos alimentícios levou a uma redução de vendas no varejo. Né? Os supermercados começaram a acusar que as vendas caíram um pouco. E a gente vai agora ter esse momento em que o auxílio emergencial cai pela metade, a gente ainda vai ter que acompanhar para ver qual vai ser o impacto disso também na compra de alimentos e tudo mais, porque vai ter um impacto, né? Algum impacto vai ter. Então, essa elevação da inflação fez com que a dinâmica de compras de boa parte dos consumidores também fosse afetada. As pessoas procuram bens substitutos, tentam diminuir o consumo, então não é uma coisa boa. Né? Uhum. Não afeta diretamente a relação dívida pública e arrecadação. Tá? Acho que a pergunta dele afeta diretamente, não. O que afeta melhor, tá, é crescimento. Crescimento econômico faz com que a receita cresça. E aí isso afeta positivamente, faz com que a trajetória da dívida caia. Então, se a economia volta a crescer a uma taxa mais elevada, isso faz com que a arrecadação cresça, porque as duas coisas andam juntas, e aí a trajetória da dívida começa a cair. O crescimento é extremamente importante. Inflação, não, é muito ruim. Então tá bom, Daniel. Te agradeço novamente, tá, por ter aceitado esse mais um convite da live do Puxa Econômico. E te espero te ver, né, de novo em outras lives aí mais para frente também. E te agradeço de coração. Bem, obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade e a quem acompanhou aqui até esse momento, nosso bate-papo. E quem quiser vai ficar salvo, vai ficar no GTV, vou colocar no YouTube e no Facebook. Obrigada, pessoal. Obrigada, Daniel. Valeu, Leomando, valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau.